Para iniciar, convido ao palco a associada 2 do Instituto Líderes do Amanhã, Gabriela Moraes, sócia do Grupo Private e responsável pela operação das empresas Private Consultora, Private Oil and Gas, Private Log, com a apresentação Quem Sou Eu? Espelho, espelho meu. Quem sou eu? Na origem de cada um de nós existe o reflexo de quem nos moldou. Então, antes de falar de mim, eu preciso falar de quem eu vim. Marlene, minha mãe. Ela nasceu na pobreza, mas nunca aceitou aquele lugar. Ela decidiu que ia mudar de vida, custe o que custar. Começou vendendo linhas telefônicas e depois montou algumas lojas de celulares. E foi, inclusive uma das primeiras a vender o famoso celular tijolão. Bom, mas foi mais ou menos nessa época que ela conheceu meu pai, Hilton, um carioca todo atiradinho, que já tinha 2 filhas, a Fabiana e a Juliana. E juntos eles tiveram mais 2, o Gabriel e eu, a caçulinha, com uma única covinha. Bom, mas todo relacionamento passa por problemas. E por muitos desses problemas, eles se separaram. Mas aí, passaram-se os anos e eles acabaram perdendo praticamente tudo. O que restou para minha mãe foi um apartamento em Cariacica e uma loja no centro de Vitória. Mas aí veio meu pai, depois de muito tempo, eles já estavam separados, com uma ideia completamente disruptiva. Vende tudo. Vamos investir o restante do dinheiro em um novo negócio. Anúncios em banca de jornal. Eu sei. Não é tão disruptivo assim. Mas a minha mãe, por algum motivo, acreditou. Vendeu tudo. Pouco que restou entregou nas mãos do meu pai. Bom, agora, gente, fomos todos para o Rio de Janeiro. Afinal, precisávamos economizar dinheiro para que a ideia dele desse certo. Moramos todos juntos num apartamento dele lá no Rio. Bom, o problema é que o que era para ser um plano de recomeço, infelizmente virou um pesadelo. Brigas, gritos, humilhações, e eu ainda criança assistia aquilo tudo. Era terrível estar no meio de todas aquelas brigas. Bom, o dinheiro acabou, o negócio não deu certo. E voltamos para o Espírito Santo, dessa vez somente eu e a minha mãe. Algumas malas. E eu me lembro ainda da sensação de estar dentro daquele ônibus voltando para o Espírito Santo. Perdida, eu não fazia ideia do que iria vir pela frente. Mas existia uma coisa que me confortava: o sorriso da minha mãe. Bom, voltamos para o Espírito Santo, moramos de favor na casa da minha avó. O grande problema foi que, antes, quando ela tinha dinheiro, ela era muito querida. Mas depois, os meus tios já não gostavam mais tanto dela. E, passado um tempo, eles simplesmente nos despejaram. Não, a casa não era deles, mas eles decidiram fazer isso. Nos despejaram, ficamos no alento. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Moramos em casas decadentes e inseguras, como essa, que não tinha janela e era infestada por baratas. Mas a minha mãe, ela sempre fez o que tinha que ser feito, ela lutou para dar o melhor de si para mim. Eu aprendi o que era trabalhar duro com ela. E, independente das dificuldades que nós passamos, em nenhum dia sequer faltou um sorriso no rosto dela. Ela vendia o que fosse, virava feriados trabalhando. Você já viu alguém desmaiar de tanto cansaço? Eu já. E foi a minha própria mãe. Não importavam as dores que ela passaria, ela sempre fez o que tinha que ser feito. E eu digo com plena certeza que ela é, até hoje, a mulher mais forte que eu já conheci. Tá, mas espelho, espelho meu. E quem sou eu? Bom, a minha infância foi bem difícil. Mas a referência de vida que eu tive era minha mãe. Então a fruta não cairia muito longe do pé. Aos 13 anos de idade, eu já estava inconformada. A sensação de viver com roupas doadas, de não poder ter um caderno ou uma mochila melhor, era terrível. Bom, isso parece até o reflexo da história de alguém. E foi ali que começou a minha própria história. Vendi produto de revista, fiz panfletagem em sinal, vendi bijuteria para as amigas, trabalhei em corridas de carro, tudo que desse algum trocado, lá estava eu. E antes mesmo dos meus 15 anos, consegui um estágio em uma rede de lojas de varejo. Lá, eu comecei
trabalhando com conferência de caixa. Depois eu aprendi a fazer tudo que todos os outros setores da empresa faziam. Financeiro, compras, marketing. Quando alguém tirava férias, eu fazia o meu trabalho e o da pessoa. Quando tinha alguma data comemorativa, lá estava eu, ajudando nas vendas até altas horas da noite. O dono quis montar um e-commerce e eu estava lá, pronta para assumir um desafio desconhecido. Não importava que eu era apenas uma estagiária. Eu era pau para toda a obra. E antes mesmo dos 18 anos, eu fui efetivada. A minha rotina, ela era bem tranquila. Acordava antes das 5, ia para a Vitória, trabalhava o dia inteiro. À noite, estudava numa escola pública que ficava lá depois da UFES, no bairro República. E voltava para Cariacica todos os dias, perto de meia-noite. E, sinceramente, eu não sei como que eu ainda arrumava energia para, nos finais de semana, ir em festas insalubres, tomava bebida de procedência completamente duvidosa. E sinto inveja de mim mesma, porque nem ressaca eu tinha no dia seguinte. Bom, mas aí, aos 18 anos, eu conheci o Matheus, um jovem inconformado e cheio de sonhos. Ele tinha acabado de montar a sua primeira empresa no ramo da construção civil. Bom, e aí, aos 19, eu fiz uma oferta. R$5.000 e um iPhone. Era tudo que eu tinha, contando com cheque especial. Eu sei, vocês estão pensando que isso aqui é pouco, né? Mas, sinceramente, se vocês vissem como a Private era antes, vocês diriam que eu paguei caro. Bom, esses dois jovens aqui, eles não tinham experiência, não tinham apoio e muito menos dinheiro. Mas o que eu posso falar que nós dois tínhamos era muita força de vontade para fazer acontecer e muita resiliência. Nós começamos fazendo pequenas reformas, evoluímos o nosso serviço dia após dia, mas não foi fácil. Nós dois nos vimos no fundo do poço por diversas vezes e fomos à força um do outro e não desistimos. Passado um tempo, a oportunidade que precisávamos apareceu e começamos a fazer obras corporativas. Eu comecei fazendo somente projetos, mas depois aprendi a fazer obra na melhor faculdade possível, o canteiro. Meus professores tinham nomes renomados. Bituca, Mosquito, Zé Bigorna. Aquele ambiente que aparentemente é caótico para uns foi e ainda é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. E ainda me rende muitos memes. Bom, mas agora eu quero pausar um pouco a minha apresentação. Quero te convidar para fazer uma viagem comigo, de volta para 2020. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Respira fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Em 2020, foi o início da pandemia do Covid-19. Tente se lembrar de como você se sentiu naquele momento. Do medo, das incertezas, as notícias ruins que não paravam de chegar. Do que e de quem você perdeu. Pode abrir seus olhos. Eu recebi uma ligação da minha mãe. Deu para perceber que ela não estava bem. Eu corri para o hospital, lá estava lotado. Eu encontrei ela e ela mal conseguia respirar. A médica sabia. Eu sabia. E o pior de tudo é que ela também sabia. E chegou a me pedir o nome de quem falaria algumas palavras em seu velório. Ela, que sempre foi símbolo de força e otimismo, tinha ali perdido todas as suas esperanças. No segundo dia que ela estava internada, eu consegui vê-la por menos de 5 minutos. Olhei de longe e eu dei um tchauzinho. Ela quase não respirava, quase não tinha forças. Mas as forças que ela tinha ainda foram suficientes para responder com um sorriso. O seu último sorriso. Ela morreu. Perdeu o ar de seus pulmões. Eu enterrei a única referência que eu tive na minha vida em um saco preto dentro de um caixão. O problema foi que, antes disso acontecer, nós não estávamos nos falando. Brigas tão bobas, que hoje parecem ser tão insignificantes, mas que naquele período me levaram a uma profunda depressão. Espelho, espelho meu. Quem sou eu? 18,
de agosto de 2020. Esse seria o dia da minha morte. Eu andava pelo calçadão da praia de Itapuã, me sentindo sozinha, desesperada. Eu achava que ninguém me amava e que eu não faria falta. Eu não sabia que decisão que eu ia tomar, se eu subiria e pularia da ponte ou se eu me jogaria na frente de um carro. Mas, de repente, alguém passou por mim e disse: Jesus te ama. Essa pessoa logo passou no sentido contrário. E eu olhei para trás rapidamente. Mas não tinha ninguém. Aquilo que aconteceu era o sinal que eu precisava. Era o amor que eu precisava. E foi ali que eu desisti da ideia de tirar a minha vida e construir uma vida melhor. Espelho, espelho meu. Quem sou eu? Bom, eu estava depressiva, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, mas eu decidi focar em outra coisa, no meu trabalho. Na Private, eu fazia um pouco de tudo, de financeiro a projetos, mas, sinceramente, aquilo não dava resultado. Era a hora de estruturar e de crescer com um método. Quem sou eu? De uma pessoa perdida e depressiva, me reinventei e me tornei diretora de operações da Private. Nós criamos processos e transformamos obras mais inteligentes, com análise de dados e foco em performance. Aumentei o time da Private para atender obras com muita qualidade. Nós aumentamos também a capacidade da Private para atender agora não somente obras corporativas, mas também industriais e logísticas. E não somente no Espírito Santo, mas agora em diversos estados do Brasil. Aqueles R$5.000 em um iPhone se tornaram mais de 1.500 colaboradores, mais de 200 obras entregues e colecionamos clientes satisfeitos. Saímos disso, que foi a nossa primeira obra, para isso. O maior e mais sustentável complexo logístico da América Latina. Espelho, espelho meu. Quem sou eu? Tudo isso parece muito bonito, mas teve um preço. Eu trabalhei noites, madrugadas, viajando por esse Brasil inteiro, dirigindo sozinha por estradas esburacadas que nem sinal de telefone tinha. Eu não bebia água, comia mal, e quando comia, meu corpo gritava. Tive pedra nos rins, estresse, gripes que nunca se curavam, mas mesmo assim eu não ouvi. Começaram os apagões de memórias, e eu cheguei ao burnout. E eu confesso que eu achava que isso era coisa de gente preguiçosa. Em Rand disse em A Revolta de Atlas que a função básica do homem é pensar. Reter a mente é um ato de suicídio. Suicídio? Morte? De novo? Não. Para não perder a minha capacidade de pensar, eu tive que parar. E foi só aí que eu percebi que eu tinha todas as respostas, menos a mais importante. Quem sou eu? Eu descobri que eu sou o reflexo da força e da felicidade da minha mãe. Eu sou a prova viva que, mesmo diante de todas as dificuldades, é possível vencer e ainda sorrir. Porque saber quem a gente é talvez não seja um destino, e sim uma construção. E mesmo diante das dificuldades, das dores ou das perdas, viver plenamente é o que me torna de fato quem eu sou. Hoje, eu sou a Maria Gabriela. Não apenas a empresária, ou a jovem que escolheu viver. Eu sou uma mulher que escolheu viver de verdade. Mas e você? Quem é você além do que você faz? Além do seu CNPJ, além do número que você acumula na sua conta bancária? Porque, no fim, não é somente o que fazemos que importa, mas a maneira como vivemos. E eu decidi que eu vou viver, assim como Dona Marlene, sorrindo até o meu último suspiro. Muito obrigado, Gabriela.